Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já é de casa? Bora para mais um vídeo? Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Sou mãe do Berg, de 9 anos, e da Bela, de 6. Tá com um tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas eu estava esperando a hora certa, né? Realmente eu senti que chegou a hora. Eu demorei um pouco porque eu sou muito chorona e quando eu falo sobre esse assunto que eu irei conversar hoje, só de pensar no que eu vou falar eu já começo a chorar. Não é só com a gravidez, é porque realmente eu sou essa pessoa chorona. Eu recebo várias perguntas todos os dias de como eu educo o Berg e a Bela, de como eu tenho feito para ensinar o Berg, para ensinar a Bela. E esse vídeo ele é especial para falar sobre o Berg. Eu sei que quando o Ruben nascer, eu vou receber muitas perguntas. Como é ser mãe de 3? Como é que tem sido a vida sendo mãe dos 3 meninos? E para eu falar de 3, eu preciso começar falando de 1. Que eu fui mãe de 1 por 4 anos, que é o meu Berg, que tem 9 anos. Quando ele tinha 3 anos e meio, a Bela nasceu. Então, nesse vídeo em especial, eu vou falar sobre como é ser mãe do Berg. Como foi ser mãe aos 16 anos. Eu digo 16 anos porque eu tive o Berg no dia 8 de julho. Eu tinha 16 anos até o dia 2 de julho, que é o meu aniversário. E no dia 8, o Berg nasceu. Então, pra mim, eu ainda tinha 16 anos. Então, eu vou começar do início. Quando eu descobri que eu estava grávida do Berg, quando eu realmente descobri que estava grávida dele, eu já estava com mais de 20 semanas. Eu até encontrei o meu cartãozinho de gestante na minha caixinha de cartas, que eu tenho aquela caixinha de cartas antigas, e eu encontrei, ó, aqui diz exatamente a semana que eu estava na primeira consulta da ultrassom. 26 semanas, aqui, ó, 26 semanas. Eu estava na minha primeira consulta de ultrassom. Quando eu fiquei grávida do Berg, eu não entendia sobre gravidez, sobre como ter um bebê. Eu era muito nova, muito imatura. E como o título desse vídeo diz, ser mãe muda tudo. Muda tudo. O filho muda tudo. Eu sentia que eu estava grávida, mas eu não queria aceitar. Eu dizia, não. É bobagem, eu não tô grávida. É algum problema, eu dizia que era tudo. Eu e Isaías dizia que era tudo. Menos gravidez. A gente conversava entre nós dois. E na escola eu estudava, fazia o 3º ano do ensino médio. Uma amiga também tava com as mesmas sensações que eu. E ela disse, Karine, eu tenho uma tia que faz um chá. Se tu quiser, eu faço esse chá e trago pra ti. Aí eu disse, traz o chá. E passou os dias, ela disse, eu tomei o chá, tu vai querer? Aí eu nem tinha intimidade com Deus nessa época. Eu já estava afastada de Deus. Eu ia pra igreja, eu participava do conjunto de jovens, mas eu estava afastada de Deus. E eu senti no meu coração, eu disse, não quero esse chá não. A minha menstruação vai descer, vai dar certo. Eu já dizia isso, porque a minha mãe fala isso, essa frase é da minha mãe. Vai dar certo. Então, eu estava grávida. E eu casei. E depois que eu casei, foi que eu fui ter mais contato comigo mesma. Porque eu ficava o dia inteiro dentro de casa. E os enjoos ficavam mais fortes a cada dia. E um dia, eu tava em casa, era noite. Eu era muito magrinha, Aqui também tem dizendo que eu pesava 50 quilos. Eu já estava com 6 meses e eu pesava 50 quilos. E a minha mãe, ela foi lá em casa e ela já ia embora quando ela me abraçou. Aí ela sentiu a barriga. E ela disse, tu tá grávida? Aí eu disse, tô não, mãe. Ela disse, tu tá. E ela marcou na mesma semana a ultrassom. Quando eu fui pra ultrassom,
Eu nem imaginava quanto tempo eu estava de gravidez. Quando o doutor foi fazer a ultrassom, ele foi fazer a transvaginal. E não conseguiu, porque o bebê já era muito grande. E ele disse, não, aqui tem que ser ultrassom normal, porque esse bebê aqui já tá muito grande, já tá perto de nascer. Eu já estava com 6 meses. E eu não sabia que eu estava grávida, eu não tinha certeza. Eu não queria aceitar que eu estava grávida, mas eu estava. E naquele dia foi confirmada a minha gravidez, ele fez a ultrassom, ele não conseguiu ver se era um menino, mas eu comecei a sentir ali que seria um menino. E a gente foi almoçar, eu lembro de tudo, eu lembro assim, parece que eu tô vivendo aquele dia. E a minha mãe comendo e ligou pro meu pai, ela tá grávida, ela tá perto de ter já. E eu fiquei com tanta vergonha, eu disse, meu Deus, e agora? Eu tô grávida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia com quem conversar. Na minha adolescência eu tinha muitas amigas, mas quando eu casei, eu me dei totalmente pro meu esposo, eu me doei totalmente pra ele. Eu passava o dia em casa, eu cuidava da casa. Eu tinha uma amiga que nessa época ela já estava afastada de mim, ela não ia lá em casa. Então eu não tinha com quem conversar, eu só tinha Deus, que eu já conhecia de ouvir falar. Eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, mas eu não tinha intimidade com Deus naquela época. E foi a partir da minha gravidez, foi a partir da chegada do Berg, que eu passei a ser amiga de Deus. Ele passou a ser o meu melhor amigo. E os meses foram passando, a barriga foi crescendo, e eu orava muito. Meu medo era que o meu filho viesse doente. Eu dizia, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Senhor, me perdoa. Mas eu lembro que no dia do meu casamento, Deus usou o pastor que me casou, o pastor Assis, que já está na glória. E ele dizia, Deus já abençoou vocês. Não importa o que o homem diga, Deus abençoou vocês. E aquele homem, ele sentia que Deus já tinha nos abençoado. Ainda que muitas pessoas nos apedrejassem, Deus tinha misericórdia e tinha nos dado graça. Eu tocava o violão e eu ficava pegando na barriga. Eu não sabia como seria, mas eu sabia que Deus estaria comigo. E quando chegou perto do Berg nascer, a gente começou a brigar muito. Eu e Isaías brigávamos muito, brigávamos muito. Eu quero contar desde o início para você entender que não foi fácil chegar até aqui. E a gente brigava e ele ia embora, eu ficava chorando. E eu já estava com 8 meses, nós fomos morar num quarto que os meus pais nos deram na casa da minha avó. Eles tinham esse quarto e eles nos deram. Mas era um quarto, não tinha reboco, não, era provisório. Eles arrumaram esse quarto pra gente morar, pra não pagar mais aluguel. E lá, nesse lugar, a gente brigava muito. Por nenhum motivo, a gente brigava. Começava a brigar. E numa dessas brigas, o Isaías, ele saiu, era noite de chuva. Ele ia pra mãe dele, ficava na mãe dele, que era longe. Ele ia embora, ele saía com raiva. Ele era muito novo também, e eu era muito nova. E eu fiquei a noite inteira chorando. Na rede, a noite inteira eu passei chorando naquele dia. Quando amanheceu o dia, a minha mãe chegou na minha avó e bateu na porta. Quando ela falou, a minha voz era de choro. Quando eu abri a porta, ela disse, não, você não vai ficar aqui sozinha. Você vai lá pra casa. Então eu fui pra casa da minha mãe. E foi nessa ida que eu tive um encontro com Deus, aquele que eu sempre falo. Que eu abri a Bíblia em Provérbios e Deus disse pra mim que a mulher virtuosa edifica sua casa e a tola destrói. Foi nesse acontecimento. E quando o Berg nasceu, eu tava morando na casa da minha mãe. Eu fiz os 9 meses lá. Quando eu fui ter o Berg, o Isaías não foi comigo, porque ele tava trabalhando. A gente tava de bem, a gente brigava e voltava rápido. Mas ele não tava comigo. E eu fui ter o Berg à tarde. Minha mãe me deixou lá na maternidade e foi embora, todo mundo foi embora. E Deus, eu sou crente pentecostal, eu creio nos mistérios de Deus. Então, eu sempre que vou falar, vou falar sobre isso, que Deus usou alguém para falar comigo, porque eu creio que Deus usa. Me perdoe se você não crê.
cada um tem o seu modo. E Deus usou uma irmã pra mim, e ela dizia assim, olha, na hora do teu parto, tu só louva, tu louva. Louva que Deus vai estar no controle, Deus vai estar contigo. E o dia passou, chegou a hora do parto, foi 00:30, 11:30 da noite, o parto do Berg. E eu lembro que eu sozinha naquele hospital, o hospital parecia que estava vazio. Eu não via outras pessoas, eu não ouvia choro de neném. E eu só cantava baixinho, eu cantava baixinho. E cantava, e eu tava com medo, eu tava nervosa, mas eu não tinha o que fazer. Eu só tinha Deus. Eu só tinha Deus. Então chegou a minha hora e me levaram, eu fui andando pra sala, porque eu não tava sentindo nenhuma dor. E em poucos minutos o Berg nasceu, colocaram ele pertinho de mim. Eu passei um pouco mal na cesárea e levaram ele. Eu não sei o que eu tive, não sei o que aconteceu. Eu não tinha informação, eu era totalmente leiga. Então eu passei a noite inteira num quarto com outra jovem, outra menina que também era novinha. E naquela noite o Berg não mamou, o Berg não veio pros meus braços, porque não tinha quem ficasse comigo lá no quarto. Então ele, acho que não trouxeram, não sei se era regra do hospital. Eu só sei que no outro dia, naquela noite eu passei a noite conversando com aquela menina. Eu nem sabia que não podia conversar, mas eu conversei a noite inteira, falando sobre Deus pra ela, cantei pra ela, isso deitada na cesárea. Coisa mesmo de menina mesmo. E quando foi no outro dia, trouxeram, mandaram levantar da cama, eu levantei, fui tomar banho e trouxeram o Berg. Ali pronto, ali minha vida mudou. A partir daquele momento, eu não era mais aquela Karine, eu era outra Karine. Quando eu peguei ele nos meus braços, eu disse, pronto, agora eu tenho alguém pra contar. Agora eu tenho alguém que nunca vai me deixar. E ali, eu só tinha o meu filho nos meus braços e Deus. Eu não fiz curso pra ser mãe. Não foi fácil. Os primeiros dias tive muita ajuda de muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas foram usadas por Deus para nos ajudar. O Berg não pegou logo o peito. Eu cheguei em casa, já tinha minha avó, minha prima, minha tia, as irmãs. O véu estava sendo lavado. Aí do outro dia teve que engomar. Tava sendo tudo preparado para a chegada do Berg, assim, da correria, como ele veio. E os primeiros dias da cesárea não são fáceis, né? A gente vai ter que levantar, vai ter que aprender a andar devagar. E eu tive dificuldades para amamentar. Uma irmã muito especial me ajudou. Ela vinha, puxava o peito, colocou na desmamadeira uma vez e o leite, pronto, saiu. Isso com 4 dias. E nesse período até pela certidão de nascimento, eu brigava com Isaías. Não era fácil. Não era fácil. Eu tava ontem olhando pra ele dormindo e me lembrando, meu Deus, como tu mudou a nossa vida. Hoje a gente vive uma paz tão grande que parece assim que é outra pessoa, é outra família. Não parece que é a gente, assim, o que Deus faz na vida de alguém, parece assim que ele transforma realmente assim, essa era ela e agora essa é ela. Esse era ele e agora esse é ele. Então, assim, pra resumir a minha vida de mãe de mãe do Berg, o segredo é Deus. O segredo tem sido Deus. Nos primeiros anos do Berg, eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer, mas eu queria aprender. Eu queria ser mãe, eu queria cuidar, eu quis amamentar, doía muito, mas eu queria. E eu sabia que eu tinha com quem contar, eu tinha Deus. Eu sabia que Deus estaria comigo em qualquer situação que eu passasse. E ali o Berg fez 1 mês, fez 2 meses. Eu lembro a primeira vez que eu fui vacinar o Berg com 1 mês, que a minha mãe disse assim, olha, você vai só pra você aprender.
E eu agradeço ela porque ela fez isso. Eu fui pro posto sozinha, com o Berg no colo, bem pequenininho. Era eu e ele. Ele era a nossa história, a nossa caminhada. E quando eu cheguei no posto, as pessoas me olhavam, que eu era bem novinha. E eu não tinha vergonha, era o meu filho. Deus tinha me dado aquele filho. E eu iria cuidar dele. E a enfermeira vacinou ele olhou pra mim, mas ele não chorou, porque ele confiava em mim também. A gente começou a ter uma unidade desde que ele nasceu. O Berg, ele sempre foi muito unido comigo, sempre, sempre. Desde o dia que ele nasceu até hoje, ele chega e ele me abraça do nada. Ele sabe quando eu não tô bem. E eu vejo isso nos olhos dele. Ele não fala. Ele me abraça, ele pega na minha barriga e ele fica ali perto de mim. E ele sempre foi assim. Um menino carinhoso, um menino... ele é especial. O Berg é diferente. Assim, eu creio que Deus tem algo na vida dele muito especial, porque ele tem amor pelas pessoas. E se eu disser pra você que eu tenho algo pra ensinar, eu não tenho. Eu aprendi tudo que eu sei com Deus e com o Berg. Tudo que eu sei sobre amor, sobre amizade, sobre paciência, foi com o Berg que eu aprendi. Vendo ele aprender a engatear, vendo ele cair, levantar. Não tem segredo. Você educar uma criança não tem segredo. É Deus. Deus, ele nos capacita. A Bíblia diz, eu marquei aqui o versículo que está em Salmo 127. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são a herança do Senhor. Se Deus nos dá, ele vai nos ensinar a cuidar. Nós, às vezes, nos perdemos procurando métodos. Eu quero um método para o menino sentar, eu quero um método para o menino andar, eu quero um método para o menino falar direito. Não existe método para o amor. O amor que Deus coloca no nosso coração de mãe não tem curso. Não tem curso. Eu já fiz vários cursos, mas nenhum deles é o suficiente para eu sentar e eu pedir perdão ao meu filho se eu errar. Isso eu aprendo com Deus. Porque eu não tenho toda a razão sempre. Eu sou a mãe dele. Ele tem que me respeitar porque ele é filho. Mas eu também tenho uma obrigação de, se eu errar, Deus me ensina isso. Se eu errar, filho, me perdoa que eu errei. Isso eu aprendo com o Berg todos os dias. Todos os dias. Quando eu fiquei grávida da Isabela, o Berguinho tinha 3 anos e meio. Quando o Berguinho fez 2 anos, eu quis voltar a estudar. Porque eu perdi o ensino médio, eu fiquei reprovada em algumas matérias e tive que voltar para o ensino médio. E eu morava vizinho à minha avó, então a minha avó me ajudaria nessa fase de eu ir para a escola e ela ficava com o Berg. E eu ia para a escola e ele ficava com a minha avó. Nesse mesmo período, nós estávamos precisando muito de uma renda a mais. E eu tinha uma amiga que tinha uma escola. Então eu disse pra ela, olha, eu tô precisando trabalhar. Até aí eu não tinha nenhum sonho de trabalhar em escola. Não tinha. Eu fui trabalhar em escola por necessidade. Porque eu precisava ajudar lá em casa com Isaías. Então eu ia pra escolinha e eu levava o Berg comigo. Era de manhã e eu ensinava o maternal. Só que eu ensinava crianças de 3 anos e meio e o Berguinho tinha 2. Tudo que as crianças de 3 anos e meio faziam, ele tinha que acompanhar. Porque ele estava na sala e ele tinha que acompanhar. E ele fazia do jeitinho dele, ele tentava. E ele ainda mamava, ele mamou até 2 anos e meio. Na hora do recreio, as tias me ajudavam e eu amamentava ele. Ele ainda usava fralda, alguns meninos também usavam. E ele foi desfraldado na escolinha também. Com 2 aninhos ele parou de usar fralda.
E eu não tinha curso pra isso, eu fui trabalhar por necessidade, eu gostava de criança. Essa minha amiga sabia disso, ela me deu essa confiança, ela me deu esse saldo de confiança. E eu cuidava daquelas crianças como eu cuidava do Berg, e amava, e banhava, e trocava. E naquele período foi um período muito especial, porque eu vi que eu amava a educação. Deus, ele tem projetos lindos na nossa vida e ele vai colocando as coisas no lugar quando a gente fica no centro da vontade dele. Então, naquela época eu fui trabalhar nessa escola, trabalhei lá por um ano e meio, eu acho. Foi mais ou menos essa época. Dessa escola, eu fui pra outra escola e na outra escola eu fui ensinar a primeira série. Eu já tinha mais uma base e recebi também um voto de confiança. Eu não era formada, eu não tinha pedagogia, mas eu recebi esse voto de confiança. E nessa escola o Berguinho tinha 4 anos. Lá eu ensinei o infantil, depois ensinei a primeira série, primeiro ano do fundamental. E o Berguinho ficava embaixo e eu ia ensinar em cima. E ele sempre foi muito compreensivo, ele era pequenininho. Eu dizia, a mamãe vai dar aula, mas a mamãe volta já. E ele dizia, tá certo, tá certo. E ele ficava na salinha e à tarde eu ia pra escola. Minha avó cuidava dele e eu ia pra escola. Ele ia pra escola comigo às vezes, participava das minhas aulas, todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava dele. Ele era bem pequenininho, 2 anos e meio, 3 anos. E com 3 anos e meio, eu fiquei grávida da Isabela. Aí eu tive que sair da escola porque a barriga estava crescendo e eu estava no infantil. As crianças, elas corriam, elas pulavam e eu tinha que pegar no colo, tinha que pegar no braço. E eram 15 crianças. Então eu tive que abrir mão da escola e nesse momento foi quando eu realmente decidi que eu seria mãe por tempo integral. Eu não tinha condição de ser mãe por tempo integral, eu tinha que trabalhar, mas não tinha condição naquele momento. A barriga estava crescendo e eu precisava confiar em Deus. E foi nesse episódio também, em que eu já contei aqui em outros vídeos, que eu estava grávida da Isabela e Deus falou pra mim que ia cuidar de nós. E eu não fiz por irresponsabilidade, eu fiz por confiança. Eu sabia que Deus ia cuidar de nós. Então eu abri mão da escola. Eu não fiz pedagogia, eu posso contar isso em outro vídeo. Eu não me formei em pedagogia. Eu tentei fazer a pedagogia antes de morar aqui no apartamento. Eu comecei a faculdade, mas por condições financeiras eu não consegui pagar, era particular. Mas eu creio que Deus tem projetos maiores do que os meus e um dia eu quero sim fazer a pedagogia. Não hoje Hoje não. Eu quero fazer a pedagogia para eu poder ajudar outras crianças e para eu ter uma base mais firme para educar os meus filhos na didática. Porque, como eu falei, para educar uma criança, para ensinar alguém a ser educado, a amar, a perdoar, a compartilhar, como você vê o Berg e a Bela dividindo um lápis de cor, como você vê o Berg e a Bela conversando, se comunicando, é Deus. Não existe curso específico para você educar um filho. Eu digo com toda certeza, o Berg vai fazer 10 anos de idade. Tudo que eu tenho aprendido tem sido com Deus, tem sido de joelho. Chega uma nova fase, eu não digo que vai ser uma fase difícil, eu digo que vai ser uma fase mais abençoada. O Berg fez 2 anos, vem mais bênção por aí. O Berg fez 3 anos, vem mais bênção por aí. A Bela nasceu, eu nunca tive medo do Berg ter ciúme. Nunca eu tive medo, nunca. Eu nunca ouvi. Ah, ele vai ter medo. Ah, ele vai ter ciúme. Ah, ele vai morder ela. Não. Eu sabia que filhos são herança. Então, se Deus mandou a Bela, o Berg vai ser uma bênção na vida da Bela. E tem sido assim. Num próximo vídeo eu vou falar sobre como é ser mãe de 2. Nesse vídeo eu quis resumir, eu tentei resumir como é ser mãe do Berg. Como tem sido a bênção de ser mãe de um filho. Mãe aos 16 anos. Eu tentei falar um pouco da nossa história, espero que você tenha entendido. E o segredo que Deus tem me ensinado é a palavra. Aqui nesse livro tem tudo que você como mãe precisa.
Ah, Karine, mas é tão difícil. Não é fácil. Filhos são herança, são joia, é preciosidade. Ninguém deixa uma joia em qualquer lugar. Deus deu pra você, porque Ele sabe que você tem capacidade. Então Ele vai te fortalecer, Ele vai te encher da graça, Ele vai te encher do amor que vem dEle. Porque o nosso amor